Eu disse 2 Reis, capítulo 7, versículo 1 e 2, e eu começo a ler. Então disse Eliseu era o profeta, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um siclo, e 2 de cevada por um siclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta, eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Gente, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um siclo e 2 de cevada por um siclo à porta de Samaria. Que é isso, pastor? Então vamos lá. Uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata, tá bom? O ciclo era uma medida de estimativa para pesos secos que variavam aí de 7 a 14 quilos ou litros, tá bom? Vamos orar? Deus, ilumine a nossa mente, por meio do Teu Espírito Santo, para que esta palavra, ó Deus, seja de fato viva e eficaz nas nossas vidas, é o que te pedimos, em nome de Jesus, para os que estão perto e para os que estão longe. Amém, amém, amém. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Quanto custa malhar numa academia? Depende da academia, mas vamos colocar um preço médio aí, R$70. Custa R$70 malhar numa academia. Agora, quanto custa não dar atenção ao seu corpo? Não praticar atividades físicas, não malhar, não se importar com o físico. Quanto custa? Custa músculos flácidos, custa triglicerídeos alto, colesterol alto, indisposição, cansaço, dores aqui e acolá, desânimo e etc. Quanto custa um curso de inglês? Alguém que está fazendo inglês? Não? Quanto custa um curso aí de inglês? Online ou presencial? 200 e pouco? O Ney viu num lugar mais caro, Rosângela, levantou ali, R$400 a mensalidade, não é? Tem um curso online aí que eu sei que ele custa quase R$4.000, e aí é um curso online que você compra. Quanto custa não estudar inglês? Custa uma grande oportunidade, não é? Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que ela teve a oportunidade de trabalhar no Rio de Janeiro, ganhar um alto salário, a exigência era o inglês, essa pessoa não tinha o inglês. Quanto custa um casamento? Não tem preço, irmão. Porque se você parar antes de casar e começar a calcular, durante 20 anos casado, até que a morte nos separe, eu vou gastar tanto de papel higiênico. Você cai para trás. Se você fizer um cálculo de quantos quilos de batata que você vai comer até o final, o preço, você desanima. Agora, quanto custa não casar? Custa a solidão de um sábado à noite, olhando da janela de casa e não vendo nada. Custa a solidão de um domingo. Custa, é bem verdade, eu sempre gosto de dizer isso, gente, sempre. Evandro, os homens casados vivem mais do que os homens solteiros.
Só que os casados têm mais vontade de morrer, gente. Vamos para frente. Quanto custa um filho? Um filho, todo o dinheiro do mundo custa um filho. 2 filhos, aí você tem que começar a trazer recursos de Júpiter. 3 filhos, então, você já está trazendo recursos de Marte. E por aí vai. Agora, quanto custa não ter um filho? Dona Martinha, conversei com ela essa semana, e aí ela me falou de um casal de tios que o marido dela tinha, e esse casal de tios do marido dela não tinha herdeiros, não tinha filhos. E aí a herança de um médico no Rio de Janeiro, tantos anos atrás, ricaço, essa herança caiu no colo do marido da irmã Marta, juntamente com outro irmão Peri, e com a outra irmã. Pois bem, a dona Marta casou, gente, já foi morar num apartamento de todo tamanho lá no Rio de Janeiro, com tudo dentro. Olha aí, se você tem filhos, quando você morre, você deixa uma herança. Pode ser que seja uma herança pobre, né? A herança pobre que herdei de meus pais. Tem até uma música dos Engenheiros do Havaí que fala assim, a herança pobre que herdei de meus pais. Isso quando os pais não deixam dívidas para os filhos, não é? Mas vamos em frente. O que eu quero mostrar para vocês é que muitas coisas, quando avaliadas de um lado e de outro, a gente observa que tem um custo. E a grande pergunta que eu quero fazer a você nessa noite é: quanto custa ser um incrédulo? Quanto custa ser um incrédulo? Fica com essa pergunta na sua cabeça aí. Deixa ela aí, vamos trabalhar com essa pergunta. Quanto custa ser um incrédulo? Tá bom? E vamos lá. Vamos fazer aqui uma separação. Incrédulo não é necessariamente um ateu, mas todo ateu é necessariamente um incrédulo. O que é o ateu? O ateu é uma expressão grega, o a é prefixo de negação, a, hífen, theos, que no grego é Deus. Então, prefixo de negação, mas Deus é igual não creio em Deus, não creio na existência de Deus. O ateu é aquele que não crê na existência de um ser divino. Ele não crê que existe a existência de um ser maior. E o incrédulo? O incrédulo, ele não necessariamente não crê na existência de Deus. Por exemplo, o capitão do texto, que a gente leu aqui, o capitão do rei Jorão, ele acreditava na existência de Deus, mas ele era incrédulo quanto aos atos de Deus. Olha o versículo 2. Ele disse ao profeta Eliseu: ainda que o Senhor fizesse, o Senhor, veja, ele se refere a Deus, ele crê na existência de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Então o incrédulo, ele, na maioria dos casos, crê em Deus, mas não crê que Deus se importa. Não crê que Deus age, não crê que Deus intervém, não crê que Deus pode fazer milagres, não crê que Deus pode mudar a realidade, não crê que Deus pode tirar pessoas da derrota para a vitória, não crê que Deus pode abrir o mar, não crê que Deus pode mandar um maná, não crê que Deus pode mandar fogo do céu, não crê que Deus pode impedir um profeta de ser devorado por leões, não crê que Deus pode sustentar Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha do fogo. Ele põe Deus de fora destas coisas que acontecem no dia a dia. Pois bem, eu acredito que todos que estão presentes aqui nesse recinto, e aqueles que vão me assistir pela internet, eu creio que a maioria esmagadora
pode ser, no máximo, incrédulo. Ateu não. Não tem ninguém ateu aqui, nesse recinto. Mas nesse recinto tem um monte de incrédulo. Você não duvida da existência de Deus, mas você duvida muitas vezes que Deus vai te sustentar. Você não duvida que Deus está com os olhos sobre você, mas você duvida que Deus pode abrir as cortinas dos céus e fazer milagres na sua vida. Então você não é um ateu, mas muitas vezes você é um incrédulo. E qual é o custo de ser um incrédulo? Quando a gente olha para essa história aqui, especialmente para a vida desse capitão, a gente observa que o custo da incredulidade é alto demais. Deixa eu posicionar você então dentro do contexto dessa história para que fique mais claro o seu entendimento. Queridos, Israel estava vivendo um dos seus piores momentos como nação. Um dos seus piores momentos. A Síria havia cercado Israel. Israel estava sem receber suprimento, sem abastecimento, não estava podendo negociar com as outras pessoas, comida e etc, etc. O que aconteceu? A comida começou a acabar dentro do território de Israel. O preço das coisas só foi aumentando, é a lei da oferta e da procura, não é? Você tem uma demanda muito grande, mas você tem uma oferta pequena, os preços sobem astronomicamente. De modo que nesse tempo, os judeus estavam vendendo cabeça de jumento para se comer. E olha, gente, jumento era um animal imundo para os judeus. Mas a fome era tanta, a situação era de tanta desgraça, que eles estavam vendendo até a cabeça de um jumento. E estava vendendo a cabeça de um jumento por 80 peças de prata. Quanto que pesava uma peça de prata? 12 gramas. E estava vendendo também esterco de pombo por 5 siclos, ou seja, 5 peças de prata. Aí você pergunta assim, pastor, esterco de pombas? Até isso a turma estava comendo? Não, esterco de pombas era uma espécie de combustível. Assim como a gente tem o gás hoje, e ali você tem o fogo para cozinhar a cabeça de um jumento, se for o que você quer comer, lá era o esterco de pombas, que servia como uma espécie de combustível para cozinhar a cabeça de jumento. Ô, gente, a situação estava tão grave, mas tão grave naquele período, que teve um dia que 2 mulheres começaram a conversar, 2 mães, e aquelas 2 mães se viram sem saídas, não tinham mais o que comer, não tinham sequer um punhado de farinha dentro de casa. Aí uma mãe propôs a outra o seguinte, olha, já que a gente não tem o que comer, vamos fazer o seguinte, vamos matar o seu filho, cozinhar o seu filho, a gente come o seu filho hoje, e amanhã a gente mata o meu filho e cozinha e a gente come. Aí a outra ouviu e disse, boa ideia, vamos fazer isso. Foram lá, gente, mataram o bebê, mataram a criança, colocaram dentro de um panelão, cozinharam e as 2 mulheres comeram. Isso é canibalismo. Aí, veio outro dia, no outro dia, o rei Jorão, que era o rei de Israel, ele estava caminhando sobre o muro ali, para ver como é que estava o cerco da Síria, para ver se tinha melhorado a situação. Quando o rei Jorão chega sobre o muro, ele está bem posicionado, a mãe daquele menino que tinha sido cozinhado e que as 2 tinham comido, começou a gritar ao rei Jorão, rei Jorão, rei Jorão, me ajuda, me socorre. Aí o rei Jorão disse assim, ô mulher, se o Deus dos céus não pode te socorrer, quem sou eu para te socorrer? Eu não tenho trigo para te dar e nem tenho vinho para te dar, eu não tenho nada a fazer por você. A única coisa que eu posso fazer é te ouvir. Qual que é o seu problema?
Aí a mulher conta a história. Só que aí ela chega na parte da história em que ela diz assim: Rei Jorão, só que hoje é o dia da gente matar o filho da outra mulher para a gente comer. Só que sabe o que ela fez, Rei Jorão? Escondeu o filho dela. Ela é muito espertinha. Ontem nós comemos o meu, agora que chegou a vez dela, ela escondeu o dela. Gente, na hora que o Rei Jorão ouviu aquilo, ele rasgou as suas vestes, ele desgrenhou os cabelos, ele levantou cinza, ele deu um show, e ele ficou nervoso. E ele disse assim: eu vou tomar uma atitude, e a atitude é matar o profeta. Disse: já que está dando tudo errado, deve ser culpa do profeta Eliseu, vamos matá-lo. Às vezes é assim, né, irmão? Começa a dar problema na igreja, o problema é o pastor, vou mandar o pastor embora. O pastor, o que eu fiz? Não é? Some alguma coisa lá dentro de casa, já sei quem é o fulano de tal. Some um danoninho dentro de casa, a irmã já diz assim: eu sei quem pegou esse danoninho. Às vezes a gente sempre sabe o endereço do culpado, não é? O Rei Jorão diz: o culpado é Eliseu. Gente, o único homem santo e temente a Deus e que andava nos caminhos de Deus e que se afastava do mal e que cumpria os mandamentos era o Eliseu. Aquela desgraça que tinha vindo sobre Israel era por todos, por causa de todos, menos por causa de Eliseu. Mas o Rei Jorão quer matar o Eliseu. Aí então ele diz: eu vou lá matar o Eliseu. E aí ele vem acompanhado do capitão. Antes do rei, o capitão chegar onde Eliseu estava conversando, ele disse assim: gente, eu estou ouvindo os passos, está vindo aí o filho do assassino, para tentar me matar. Filho do assassino porque Jorão era filho do rei Acabe, e Acabe tinha matado um homem justo e honesto em Israel, que era o Nabote, porque o Nabote tinha um pedaço de terreno. O Acabe quis comprar aquele terreno, o Nabote disse assim: ô rei Acabe, sinto muito, mas eu não posso te vender, porque esse terreno aqui é a herança que eu recebi do meu pai, e eu vou cultivar essa terra aqui, eu não vou te vender. E aí a mulher do Acabe, que era pior do que ele, uma tal de Jezabel, mandou matar o Nabote, e aí então ele ficou com essa insígnia de assassino. E o Eliseu disse: está vindo aí o filho do assassino para me matar. Só que quando ele entrou para matar Eliseu, Eliseu disse assim: ô rei, eu tenho uma palavra de Deus para você e para todo Israel. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta destas horas, vai vir uma grande bênção de Deus. Os preços que estão lá em cima vão despencar tudo. E punhados de farinha e de cevada serão vendidos por gramas de prata na porta da cidade de Samaria. Aí o rei, que estava ali ao lado do capitão, apoiando o capitão, teve que ouvir o capitão dizer assim: será? Eliseu, ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, será que poderia acontecer o que você está dizendo? E aí então, queridos, eu começo a desvendar o preço da incredulidade. Quanto custa ser um incrédulo? Eliseu disse assim: ô capitão, com os teus olhos tu verás, mas da festa, da bênção, do milagre que Deus vai fazer, tu não provarás. Você vai ver se cumprir a palavra de Deus, mas você vai ficar de fora do banquete que Deus dará ao povo de Israel. Querido, querida, sabe o que eu observo aqui? É que esse capitão não vai ficar de fora da festa, do milagre, da bênção, porque ele havia cometido pecados.
Eliseu não disse assim: capitão, ó, você vai ficar de fora do milagre que Deus está mandando aí, porque essa semana você mentiu, porque essa semana você roubou, porque essa semana você matou, porque você está fazendo o maior terror psicológico àqueles que estão lá dentro do cerco. Você não vai experimentar da bênção porque você adulterou. O profeta Eliseu não faz uma lista de pecados e entrega para o capitão e diz: ó, você vai ficar de fora por causa de toda essa lista de pecados. Não. Eliseu só diz assim: ó, capitão, você vai ficar de fora do banquete, do milagre, da bênção, por causa da sua incredulidade. Querido, sabe o que é que te coloca numa vida rasteira, medíocre, baixa, pequena, sufocante? Não são necessariamente os seus pecados, mas é o pecado maior de não crer em Deus. Até porque ninguém consegue fugir dos pecados se antes não crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Iluminado pelo Espírito Santo, convencido pelo Espírito do pecado, da justiça e do juízo, e aproximando-se de Jesus e dizendo: Jesus, Tu és aquele em quem eu me agarro para ter vitória contra o pecado. O grande problema da sua vida é o maior dos pecados, a incredulidade, a falta de fé. A gente segue na história e a gente observa que o grande preço da incredulidade é ficar de fora do banquete. Você me pergunta assim: ué, o que aconteceu? Aconteceu que havia fora dos portões da cidade 4 leprosos. Esses leprosos então começaram a conversar um com o outro, dizendo assim: rapaz, a gente tem que tomar uma atitude. Se a gente ficar aqui, nós morreremos de fome. Se a gente entrar na cidade de Israel, morreremos também de fome, porque lá não há comida. Só há uma alternativa para nós: é a gente ir até o acampamento do exército sírio. E aí, chegando lá, se eles nos deixarem viver, viveremos. Se nos matar, então somente morreremos. A gente já está leproso mesmo, a nossa vida já está indo por água abaixo mesmo, vai ser só uma questão de adiantar o tempo da morte. Aí eles disseram: é isso que nós vamos fazer. E aí os 4 leprosos começam então a caminhar em direção ao acampamento dos sírios. E é nessa hora que Deus entra em ação, porque enquanto os 4 leprosos vão marchando em direção ao exército sírio, Deus trouxe terror aos ouvidos daqueles soldados, que pensaram que o rei de Israel havia alugado os mercenários do Egito, os mercenários de outras nações, e que agora o rei de Israel estava com um exército numerosíssimo para combatê-los. E os soldados da Síria começam a ouvir um marchar, um som muito alto na cabeça deles. Eles ficam tão desesperados que eles largam tudo e começam a correr. E quando você lê o texto é até engraçado, porque, gente, quem corre mais, um homem ou um cavalo? É claro que é o cavalo, né, gente? Ainda que seja o pirulito, é o cavalo. Pirulito é o cavalo do Marquinho. Claro que é o cavalo. Os soldados, na hora que eles ouviram aquele barulho de marcha, eles ficaram tão apavorados que eles deixaram até os cavalos para trás, os camelos para trás, deixaram todos os bens e dispararam correndo de volta para o seu país. Quando os leprosos chegaram lá no arraial, eles encontraram cavalos, jumentos, bois, vacas, encontraram toda
a armadura dos soldados, encontraram espadas, escudos, encontraram as tendas montadas, encontraram dentro das tendas toda sorte de comidas, de finas iguarias, de bebidas, encontraram ouro, encontraram prata, encontraram dinheiro, encontraram bens preciosos. Os leprosos começaram a comer, pegaram um pouco de ouro, foram lá e enterraram um pouco de prata, e eles disseram assim: gente, nós não estamos fazendo certo, hoje é dia de boas novas, vamos lá falar com o rei. E eles vão até os portões de Samaria, chamam o rei Jorão e dizem: o inimigo foi embora, deixou tudo para trás, tem comida de sobra lá no acampamento dos sírios, vamos lá. Aí o rei ficou ainda meio desconfiado, mandou 5 homens para averiguar a situação. Eles voltam e dizem assim: rei, é verdade, temos comida de sobra, temos animais, temos bebidas, temos tudo. Aí o que o rei faz, gente? O rei Jorão chama o capitão, que havia desconfiado, desacreditado da palavra do profeta. O rei Jorão diz assim: capitão, a gente precisa colocar ordem no arraial. Então você, capitão, vai para o portão da cidade, porque eu vou dar o recado ao povo. Quando o povo souber que tem comida, bens, ouro, prata, animais lá fora, eles vão ficar desesperados. É mais ou menos o que acontece, irmãos, quando acaba o culto de quinta-feira aqui. Você já veio num culto de quinta-feira aqui? Não é no dia que a Cristiane faz só cachorro-quente, que nesse dia todo mundo quer matar a Cristiane, não é? Tem dia que a Cristiane só faz cachorro-quente. E não é cachorro-quente com tudo que tem num cachorro-quente que você compra aí fora, não é? Mas tem dia, irmãos, que termina a quinta-feira, que você chega ali fora, tem aquelas empadinhas, tem salgadinho assado, tem canjicão, tem canjiquinha, tem caldo verde, tem café, tem suco, tem refrigerante. Aí, irmão, quando eu falo bem assim, amém, que eu abro os olhos, meu irmão, já está todo mundo lá. Já está todo mundo lá, comendo, bebendo, aquela festa e tal. Quinta-feira eu não comi nada. E não é bem porque eu não queria, porque a galera não deu espaço. Eu já falei, gente, às vezes tem que deixar eu comer. Acaba o culto, pastor. Esquece do pastor, vai comer o seu e deixa eu comer o meu. Quinta-feira eu fui para casa, era 11 horas da noite, ficou eu, Carlos e o Ilvo batendo papo ali fora. Mas não foi o Carlos e o Ilvo, não. O Ilvo um pouquinho, o Ilvo, se você estiver vendo aí, você atrapalhou eu comer quinta-feira, você atrapalhou. Deixa eu comer também. Domingo teve uma festa do batismo. Irmãos, quando eu subi, só tinha um restinho de canjiquinha, que estava sendo disputado a tapas pelo Charley e pelo Patrick. Os dois comeram igual desesperado. Deixei passar. Voltando lá à história. O rei fala assim: capitão, então você vai ficar aí na porta para botar a ordem, tá bom? O pessoal sair em fila indiana, tudo bonitinho, Capitão, deixa comigo, rei. Patente aqui, Vou botar a ordem no povo. Aí o capitão vai para a porta. O rei, então, anuncia: extra, extra, extra! Temos comida, ouro, prata, cavalos, jumentos, temos camelos, temos tudo! Todo mundo está querendo saber o que, gente? O endereço, o local. Aí o rei então diz: vamos nos organizar para a gente passar pelo portão da cidade, porque está tudo lá fora, os sírios foram embora e deixaram tudo para trás. Irmãos, o rei não tinha nem terminado. Já está todo mundo correndo lá para a porta. Aí o capitão vai, se coloca no meio e diz assim, sinal de pare, gente. Pessoal com fome, pessoal estava comendo até criança, cabeça de jumento.
que o capitão falou, pare! O povo derrubaram ele, jogaram ele pelo chão, pisotearam-no. Ele morreu esmagado. Quanto custa a incredulidade? Custa ser atropelado pela história. Esse capitão, ele foi até lá fora, ele viu com os olhos dele a bênção de Deus, ele viu os manjares, ele viu tudo que os sírios haviam deixado para trás, viu, mas não comeu. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você o seguinte, querido. Eu tenho estado, pela graça de Deus, há alguns anos aqui nessa igreja, pregando semana após semana e dizendo, entregue a sua vida a Jesus. Eu tenho dito semana após semana aqui, pela graça de Deus, confie em Jesus Cristo. Confie nas suas palavras, entregue a sua vida a Ele. Por quê? Porque se você não crê, um dia, com os teus olhos, tu o verás, porém, dele não se alimentará. Esse Jesus, Filho do Deus vivo, que veio do céu para a terra, que se encarnou, se tornou homem, morreu numa cruz, não por causa dos seus pecados, porque ele era perfeito, mas por causa dos meus pecados, dos seus pecados, que ressuscitou ao terceiro dia, que foi elevado aos céus à vista das pessoas, e que os anjos então disseram, olha, assim como viste subir, um dia ele voltará. Esse Deus revelado em Jesus Cristo, Ele marcou também uma festa, Ele marcou também um banquete, Ele marcou as bodas do Cordeiro, há um dia estabelecido na agenda de Deus, para o fim da ordem presente, um dia, a última trombeta vai tocar, e esse Deus em glória há de se manifestar, vindo nas nuvens, e diz a palavra de Deus em Apocalipse, que todo olho o verá, todo olho, os vivos, os mortos que terão ressuscitados, os crentes, os não crentes, os ateus, os incrédulos, os fiéis, todos o verão, vindo na glória, vindo em majestade, vindo em poder, vindo em triunfo, com os santos anjos ao seu redor, mas nem todos desfrutarão da presença desse Deus glorioso, nem todos tomarão os seus lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, para a celebração da ceia, das bodas, do grande banquete que Deus tem. É necessário que você confie em Jesus Cristo, entregue a sua vida a Ele e diga, eu creio, e a evidência da minha fé é que eu vou me batizar. A evidência da minha fé é que agora eu serei uma nova criatura. A evidência da minha fé é que eu agora vou viver os mandamentos de Deus. A evidência que eu creio em Jesus é que agora eu vou caminhar com essa igreja, eu vou caminhar com esse povo, eu vou tomar o meu lugar entre esses que tomarão os seus lugares ao lado de Abraão, Isaque e Jacó nas bodas do Cordeiro. É isso que eu tenho para dizer a você. Quanto custa a incredulidade? Custa a própria vida, custa ver, mas não desfrutar da bênção de Deus. Que você hoje tome a decisão de crer em Jesus, porque quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Vamos ficar em pé, vamos orar. Você que está aí na internet, Deus te abençoe, você entregue a sua vida a Jesus Cristo e faça dele o grande amor da sua história. Deus te abençoe.